Olá, paz do Senhor Jesus. Espero encontrar cada um de vocês que ouvirem, que virem esse vídeo. Quero cumprimentar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele faz todas as coisas, que Ele é fiel e que mesmo às vezes a gente, no embaraço da vida, no meio dos confrontos, das coisas um pouco desajustadas, porque somos carne, muitas vezes somos pegos pelas eventualidades, pelos contratempos, mas nós vamos ficando firme pela palavra de Deus, que é tudo que temos, a palavra que encarnou e veio para nos salvar. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho aqui com você, na carta que João escreveu. Primeira carta que João escreveu, o discípulo de Jesus, além do Evangelho, ele escreveu também 3 cartas, e eu quero compartilhar o capítulo 1 da primeira carta. Amém? Que Deus possa ouvir o nosso clamor, a nossa oração, que Ele possa vir com discernimento sobre nós, Essa é a minha oração, que Deus venha abrir o nosso entendimento, que Ele venha colocar no nosso coração verdades absolutas e que nós possamos, assim como Cristo, no exemplo daquilo que Ele nos deixou, porque Ele nos comissionou para essa grande missão e nós devemos, priorizar a palavra, o ensino, o compartilhamento das Escrituras, porque é a palavra de Deus que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que é a própria vida. Então, que Deus ele realmente venha tocar no nosso coração através do Santo Espírito, que Ele venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Não importa o nome do nosso pecado, o Espírito Santo sabe. Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que nós temos que renunciar, aquilo que precisamos abrir mão. Não sou eu, não é uma pregação, não é uma opinião pessoal, uma exortação, é só a palavra, o verbo. Amém? Então que você possa estudar a sua Bíblia, que você possa amar a palavra, que você possa se dedicar ao estudo das Escrituras, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o verbo, é a palavra em ação, é o poder de Deus, porque foi Jesus que deixou tudo isso aqui para nós. O próprio Deus conservou a palavra para que ela chegasse até nós. E hoje, impressa, em papel, eu tenho várias Bíblias e eu gosto de cada uma delas, Não, o conteúdo é o mesmo, mas assim, cada uma tem a sua versão, cada uma é resultado, de uma dedicação por parte de alguém que se disponibilizou, a traduzir numa versão mais fácil para aqueles que têm dificuldade. Então, assim, tudo isso é para a glória de Deus, A gente não pode ficar mais com preconceitos. Nós temos que ler as Escrituras, esperando que o Espírito Santo venha de fato, nos dar o entendimento, abrir a nossa mente, tirar o nosso preconceito em relação à palavra, as mentiras que o inimigo conta, dizendo que a palavra de Deus foi escrita por homens, que a Bíblia foi alterada. Tudo isso é bobeira. O Espírito Santo ele vai te convencer sobre toda a verdade. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, seja num aplicativo, seja na Bíblia física, o próprio Espírito Santo ele vai te dar o entendimento necessário sobre aquilo que você está lendo. Ele vai te trazer a memória, ele vai te convencer, ele vai te instruir. Não se preocupe com o que as pessoas digam. O próprio Jesus disse assim: vinde a mim, aprendei de mim, eu sou manso e sou humilde. O que ele está querendo dizer? Muitas vezes o ser humano não vai ter humildade e mansidão para ensinar os outros, porque eles não sabem nem para eles mesmos. Não é assim? Então, quando eu aprendo, eu faço questão de compartilhar, porque é um presente tão gostoso que Deus me dá. Às vezes, quando do nada eu estou lendo a Bíblia e eu sinto Deus colocando algo no meu coração, me consertando, me abrindo a mente, mudando a minha forma de pensar sobre algumas questões, elucidando dúvidas, medos, desfazendo traumas, algumas resistências.
né, do meu próprio coração. E quando eu leio e de repente o Espírito Santo vem e ele fala assim: filha, se aquieta, olha aqui a minha palavra. E aquilo vai me dando um conforto, sabe? Então é muito gostoso você se dedicar à leitura das Escrituras. É muito bom, sabe? É muito mais do que você receber. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Por que que Deus está dizendo isso? Porque quando Ele te entrega algo e você compartilha, aquilo para você vai ser muito melhor diante do olhar de Deus. Porque Ele vai pensar assim: poxa, eu falei com ela, falei com ele, e ele não guardou, ele não enterrou, né? Ele não matou a semente, pelo contrário, ele passou para frente, ele compartilhou ela, né? No caso, você que está ouvindo, e isso agrada o coração de Deus, né? Então, assim, que a nossa comunhão no Pai, através da pessoa de Jesus Cristo, que a nossa comunhão entre os irmãos, no corpo, seja isso, a palavra de Deus, que o que nos una, né, verdadeiramente seja a palavra, o interesse pela palavra, né? Quando eu sei que alguém fala da palavra, eu vou lá no YouTube, eu procuro por essas pessoas e eu quero receber o que elas estão me oferecendo, porque eu sei que é da parte do Senhor. Então, quando eu também recebo, é muito pouco, mas eu quero contribuir, eu quero de alguma forma, porque assim, do mesmo jeito que eu sabia muito pouquinho e pessoas que sabiam um pouquinho mais do que eu colaboraram com a minha edificação, com o meu crescimento, hoje que eu sei um pouquinho mais, eu posso também contribuir com aqueles que sabem um pouquinho menos. E assim a gente vai. Então eu estou colhendo, né, de quem sabe muito mais do que eu, e eu conheço pregadores ótimos, assim, e eu tenho sido muito edificada, né, Deus tem sido misericordioso comigo. Tenho os meus momentos com a Bíblia também, com a palavra, onde Deus vai falando comigo, moldando o meu caráter, me exortando, dando aquelas bronquinhas de pai, né? E glória a Deus por isso, porque é necessário. Mas, para a gente falar um pouquinho aqui do capítulo 1 da primeira carta de João, o apóstolo, né, o discípulo, o servo, né, João, a palavra diz que quando João ele vai fazer a narrativa, né, quando ele vai escrever o evangelho para falar de Jesus, ele fala do homem e ele também fala do Deus, Jesus. Então ele enaltece, né, essa questão de Jesus como homem, mas também na forma glorificada. Então é muito importante, né, nós observarmos o evangelho conforme a narrativa de João, porque ele vai trazer informações preciosas de Jesus, porque ele traz muito essa questão assim da criação, quando ele fala assim, né? Desde o princípio ele estava com Deus. Ele é o verbo que habitou entre nós. Ele é a palavra de Deus encarnada. O verbo, a palavra da vida, esse é Jesus. Então João ele vem trazendo essa consciência para nós. E aqui diz, né, que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, aqui ele começa a primeira carta dizendo assim: eu vi Jesus, eu toquei, eu acariciei, eu abracei, eu respirei junto com o verbo, com a palavra da vida, com Emanuel, com a promessa. Porque Jesus é a profecia cumprida, né? Ele veio para cumprir tudo aquilo que foi dito a respeito dele pelos profetas. Então Jesus, né? Ele é assim tudo que nós temos em relação à Bíblia, em relação às Escrituras, tudo é a respeito dele. Então Jesus ele uau, é algo inexplicável, mas é possível compreender. Nós só precisamos ficar atentos. Então aqui, João ele começa dizendo assim que Cristo é a palavra da vida. Tudo que Jesus falou vai produzir vida em nós. Só que hoje ele não está aqui falando conosco como falou com João, por exemplo.
mas está relatado na Bíblia Sagrada. Então, quando nós lemos a nossa Bíblia, nós estamos ouvindo da parte do próprio Cristo, que é o Verbo, né, que estava desde o princípio com Deus, quando foram feitas todas as coisas. E isso é impressionante, porque aquele que criou todas as coisas foi parar dentro do útero de uma mulher. E ele se desenvolveu como um embrião normal, um ser humano comum. Ele não estava na sua forma gloriosa, mas João conseguiu enxergar isso. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, né, que ele escreveu, nós podemos ver que ele enxergou e ele relatou para nós coisas que os outros evangelistas, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, eles, de forma brilhante, né, eles contam sim a história de Jesus, mas João, ele consegue colocar em palavras algo que os demais não conseguiram. Paulo também foi um excelente, né, doutrinador, mas assim, é que João, ele trata de algumas questões de Jesus que eu acho que ele ficava assim, parado, observando Jesus. E quando ele teve a oportunidade de escrever essas cartas e o próprio Evangelho, ali o Espírito Santo foi trazendo à memória dele a glória do unigênito do Pai, né? A glória do Deus Filho. E ele fez questão de escrever sobre isso. Por quê? Porque ele viu com os olhos, ele tocou com as mãos, né? A palavra de vida. Hoje, pela fé, nós tocamos na nossa Bíblia, nós temos acesso às Escrituras, nós também vemos com os nossos olhos, nós ouvimos, porque se eu leio alto, em voz alta, eu ouço o próprio Jesus falando comigo, porque eu creio que essa palavra é a palavra de vida, a palavra que transforma, porque eu vivi isso no meu coração, eu experimento isso. Então, quando o experimento da palavra em mim, né, causando toda essa transformação, né, me fazendo refletir o quão ímpia eu sou diante de um Deus tão santo, eu estou tocando essa palavra, eu estou ouvindo, eu estou contemplando, eu estou vendo. Isso é o que João fala comigo no meu coração, quando eu leio isso. Né? Infelizmente, nem João, nem Pedro, nem Paulo, nem Mateus, nem Lucas, nem o próprio Jesus estão aqui, mas pela fé eu creio. E Deus eternizou isso aqui para nós. E eu acredito que eles escreveram muito mais, mas se perdeu com o tempo, infelizmente, né? Não tinha a tecnologia de hoje, então acredito que muita coisa ficou perdida ou está por aí, não sei. Mas isso é suficiente. Mesmo não sendo tudo que talvez eles tenham escrito e que algumas coisas acabaram se perdendo, mas isso aqui é o suficiente. Isso aqui é muito magnífico. Por quê? Porque é o verbo, é a palavra. Quando você olhar para a sua Bíblia, você tem que entender que quando você começar a ler, são os seus olhos contemplando Jesus, é a sua mão tocando Jesus pela fé. Entende? É você sentindo o cheirinho da sua Bíblia. É tudo pela fé. Isso aqui não é nenhuma mandinga, nenhuma simpatia. Eu beijo a minha Bíblia, eu acaricio minha Bíblia. Quem me conhece sabe, né? Porque é uma forma de pela fé, tocar Jesus, olhar para Ele. Né? É como se eu estivesse contemplando a face dele, na plenitude daquilo que Ele veio demonstrar da parte de Deus. Por isso eu amo as minhas Bíblias, porque nelas, né, estão a palavra de Deus. Cada um na sua versão, cada um na sua capinha. Tem Bíblia que eu rabisco, tem Bíblia que não. Eu tenho umas frescuras, mas tá tudo bem. Entende? Então assim, você precisa olhar para a sua Bíblia com essa perspectiva. E compartilhar. Eu não estou falando de instituição, eu não estou falando de igreja, templo, né, de local físico, eu estou falando de você, da sua responsabilidade com as pessoas. Eu estou te convidando para compartilhar disso, das coisas que Deus tem te ensinado, daquilo que Ele tem colocado no teu coração.
dos medos que você tem enfrentado por amor a Ele. Que você compartilhe do seu jeito simples, com as suas palavras. O que Jesus te falou hoje? É impossível que Ele não tenha falado nada. Ele gosta de relacionamento. Tanto que no Éden, na virada do dia, Deus ia todos os dias. Quem se escondeu de Deus foi o homem. Deus nunca vai colocar obstáculo. Somos nós que colocamos. Por causa da nossa vergonha. Às vezes orgulho. Às vezes o pecado. Mas Deus, Ele sempre está de portas abertas, de braços abertos. Nós não podemos ficar mais de braços fechados. Nós temos que encontrar meios que viabilizem a nossa forma de demonstrar a nossa fé, falando de Jesus, colocando nas redes sociais. Mesmo que ninguém assista. É a sua manifestação de fé. Você está plantando a semente. Né? Você está fazendo a sua parte. Quando Deus quiser, quando for do propósito dele, essa palavra vai alcançar a quem Ele quer alcançar. De uma forma ou de outra. A nossa preocupação não é o produto, a nossa preocupação é a lavoura. Porque Deus vai cuidar de tudo. Então, nós temos que olhar para a Bíblia e tocar Jesus, ouvir Jesus, contemplar Jesus. Saber que isso aqui é a palavra dele. E suspirar pela vinda do verbo, da palavra que mudou tudo em nós. É um processo, é difícil, mas vai valer a pena. Mesmo que você não consiga enxergar os resultados agora, está sendo produzido algo em você. Basta você crer. Porque a vida foi manifestada através de Jesus. Deus quis manifestar a vida através de Jesus. E hoje a palavra provoca essa vida em nós. Ela transforma o nosso caráter. Ela nos convence a abandonar o pecado. Ela nos fortalece para isso. É o poder de Deus para a salvação. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você se dedica, mais aquilo vai te limpando. Sabe aquela panela muito engordurosa, engordurada? Desculpa o erro. Gordurosa e engordurada, né? Quanto mais detergente você passa, mais fácil limpa. Não é assim? Por mais que você passe água, não vai tirar gordura. É preciso o detergente. Então você pode até ler muito a palavra. Mas se você não deixar o Espírito Santo agir, né, que seria o detergente nessa aplicação, para ele te limpar, não vai adiantar. Então, é uma coisa somada com a outra. É Deus manifestando a vida, a misericórdia, o perdão, a graça através de Cristo. E o Espírito Santo nos ajudando a nos relacionarmos com Cristo, que é a própria palavra. Então, essas três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, essa trindade, unidos, eles vão nos ajudar. Então não adianta só ter o Espírito, não adianta só ter a palavra, não adianta só crer em Deus. Nós cremos em Deus, nós buscamos relacionamento com o Pai, na pessoa de Jesus Cristo, através da manifestação do Espírito Santo em nós. Tem que ter esses três, não adianta. Então, quando nós lemos a palavra, nós ouvimos, nós anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. É o que está escrito aqui no versículo 3. Então ele diz assim, olha, Deus manifestou a vida a todos nós. Todos. Deus amou o mundo de tal maneira que ele morreu por todos.
para testificarmos. Por que Deus manifesta glória na minha vida e na sua? Para testificarmos da vida em nós, que flui através da palavra, do verbo, que é o próprio Cristo. E nós vamos anunciar a vida. E essa vida que Deus nos propõe não é a vida que nós temos aqui no mundo, que é passageira e transitória. É a vida eterna. Aqui diz assim, ó, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, Deus estava com o Pai. Jesus estava com o Pai, com Deus Pai. Deus decide nos dar vida, uma vida eterna, uma vida em abundância. Não é vida com abundância. Amém? É vida em abundância. Jesus se manifesta. Ele vem, a graça vem. A vida é manifestada a nós. Vida eterna, pela misericórdia, favor imerecido da parte de Deus. Para quê? Por que Deus manifesta a glória em nós? Por que Ele manifesta o poder da salvação em nós? Por que Ele nos salva? Para que possamos testificar da vida. E quem é a vida? É o Verbo. É a palavra. É Jesus Cristo. Quando nós tocamos, olhamos para ela, ouvimos e falamos. Você vê que Deus ele é tão maravilhoso que ele nos envolve numa atmosfera onde nós precisamos usar todos os nossos sentidos. Nós precisamos ouvir, ver, tocar, falar, pensar, sentir, caminhar. Todo o nosso corpo está motivado ao Evangelho. Então, assim, se qualquer um desses sentidos falhar, nós precisamos verificar onde está o problema. Isso é ser corpo. Essa é a magnitude desse Evangelho, do corpo de Cristo. Então nós vamos compartilhando. Quando a minha mão traz o alimento para a boca e minha boca mastiga e desce para o estômago, e o estômago processa e depois vai para o intestino, e o corpo mesmo lança fora o que não precisa, vamos colocar que seja o pecado, é assim também com as coisas na nossa caminhada. Nós vamos nos alimentando, às vezes consumimos algo que não é bom. O próprio corpo, ele se santifica, nesse sentido espiritual que eu estou dizendo. Então ele retém o que é bom e lança fora o que não presta. Esse lançar fora, quando nós estamos em Cristo, ele deixa de ser algo, a renúncia deixa de ser algo pesado, doloroso, para ser algo natural. Entende? Por quê? Porque quando nós estamos debaixo da graça, tudo que nós queremos é agradar o nosso Salvador. Tudo que nós queremos é nos santificar para termos uma vida de relacionamento fiel com Deus. E isso vai se tornando cada dia mais automático. A nossa adoração vai se tornando mais espontânea. À medida em que nós tocamos, olhamos, né, e vemos a manifestação da vida na pessoa de Jesus Cristo. E isso é muito lindo. Porque ele só saiu da glória para transformar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Ele trocou a nossa vidinha miserável aqui e a nossa condenação para a morte eterna, ele trocou por uma vida eterna. A coroa de espinhos que ele usou, ele nos deu em troca a coroa de vitória. Ele pegou a morte que estava destinada para nós e nos deu a vida eterna. Por isso ele se manifestou. Por isso a palavra manifesta Cristo todas as vezes que nós lemos a palavra. Todas as vezes que nós nos debruçamos na palavra. Todas as vezes que nós tocamos pela fé esse Cristo que ressuscitou entre os mortos para nos garantir a herança da promessa da vida eterna. Porque essa é a promessa. E a obra de Deus é Cristo reinando em nós, em nosso coração, nos dando o caráter de filhos.
Então, tudo isso que nós vimos pelos olhos da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo isso que nós vimos, que nós ouvimos, que nós anunciamos, para que também as pessoas que ouvirão dessa palavra possam ter comunhão conosco, com o Pai e com Jesus. Então, assim, não dá para ter comunhão com alguém que não quer ouvir a palavra de Deus. Não dá para ter comunhão com alguém que não quer falar, compartilhar da palavra de Deus. Porque troca, enquanto um fala, o outro ouve. E de repente tem algo que eu posso compartilhar e aí o que estava falando se cala e ouve. E assim nós vamos na comunhão. Porque aqui diz assim, ó: isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Então assim, eu anuncio para que você tenha comunhão comigo. Você ouve para ter comunhão comigo. Depois você anuncia para ter comunhão comigo. E eu te ouço para ter comunhão com você. Mas o que é a comunhão? Não é estar aglomerado no mesmo lugar. É estarmos ali para anunciarmos da parte de Deus o Verbo, Jesus Cristo. É para isso que temos comunhão. E não é só uma comunhão entre mim e você. Quando você fala, eu escuto. E quando eu falo, você me escuta. É uma comunhão com o Pai, porque aqui diz assim, ó: para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. Nós só podemos ter comunhão com o Pai e com Jesus quando nós temos comunhão conosco primeiro. E isso é uma coisa muito complicada, porque algumas pessoas não querem ter essa comunhão por aquilo que se anuncia a respeito da palavra de Deus. Essa comunhão bíblica já está perecendo. Por isso nós temos que nos esforçar. Por isso nós temos que compartilhar. Entra no seu Instagram, clica lá no botãozinho mais, rola a tela lá embaixo, vai até lá o ao vivo, dá play, compartilha. 5 minutos, 2 minutos, lê um texto. Se você não consegue falar, você ainda tem assim alguma timidez, algum receio, leia. Olha, eu quero ler João capítulo 1, versículo tal. Já é de grande valia. Por quê? Porque você está anunciando a palavra com a sua humildade. Alguém está ouvindo. Então você, quando você fala, e mesmo que depois de um mês alguém vai ouvir, quando ela ouve, ela já teve comunhão com você de alguma maneira. Porque Deus não é um Deus que conta calendário. Para Ele, o ontem, o hoje, o amanhã, 100 anos para frente, 100 anos para trás, é o mesmo tempo. É um tempo só. Na cabeça de Deus. Sabe quando você está vendo um jornalzinho e tem aquelas histórias em quadrinhos? Nós lemos um quadrinho de cada vez, correto? Deus não, quando Ele olha para a nossa vida, Ele vê todos os quadrinhos, do primeiro ao fim, ao último. Então a nossa vida está toda estampada diante de Deus. Então quando você compartilha um versículo hoje, e amanhã alguém ouve, aquela pessoa se conectou a você, para a glória de Deus. Se no dia seguinte aquela outra pessoa se conectou a você pela palavra de Deus. Daqui um mês, um ano, as pessoas vão se conectar comigo e com você. Por quê? Porque é a palavra de Deus que traça, né, essa linha de conexão, que transcende tempo. Então, toque a palavra. Compartilhe da palavra, do seu jeito. De repente, Deus falou e você entrou ali, deu play, leu o versículo e Deus começou a encher, vai falando. Quando você sentir que o Espírito Santo acalmou teu coração, você abençoa a vida das pessoas. Encerra o vídeo, compartilha. E anuncie
palavra da vida. Veja que Jesus não é a palavra de vitória. Ele já nos conquistou vitória, mas a palavra dele é vida. E a vida nele é a nossa maior vitória. Por isso somos mais que vencedores, porque ele já venceu a morte por nós. Ele já cumpriu nele a nossa sentença de morte. Ele foi substituto naquela cruz. Era para eu estar lá. Então aqui só vai acontecer comunhão quando eu falar da palavra e alguém me ouvir e receber. Quando alguém falar da palavra e eu receber. Palavra da Bíblia. Palavra de Jesus. Palavra do Evangelho. Porque tudo aquilo que é pregado fora de contexto é heresia. É mentira satânica. Porque Jesus citou Deuteronômio, citou Salmos 91. Ele citou o versículo da Bíblia, mas numa motivação errada e num contexto equivocado. Ou seja, ele é o pai da mentira. Ele usou a palavra para quê? Para produzir mentira no coração das pessoas. E o inimigo, ele vai usar a palavra para produzir mentira no seu coração. Como ele não vai se materializar, ele vai usar pessoas. Pessoas que se esqueceram do Evangelho. Pessoas que se afastaram da verdade bíblica, da doutrina de Cristo. E que usam a palavra para enganar pessoas. É o cego conduzindo outros cegos. Todos serão cobrados naquele dia. Porque a palavra diz que nós temos a obrigação de examinar as Escrituras. Paulo, quando pregava, a palavra diz que os bereanos iam para casa consultar. Paulo, imagina eu. Jesus, quando pregava e dava sinais da manifestação do poder de Deus, para que todos soubessem que ele é o Cristo. O pessoal já confrontava. O inimigo não está de brincadeira. Por isso nós temos que nos esforçar cada vez mais para vivermos na luz de Cristo. E é isso que o João, o discípulo João, está falando. Então ele diz assim, ó, essas coisas que eu estou escrevendo para vocês não são coisas novas. Não é uma doutrina nova que eu estou inventando. Eu só estou repetindo aquilo que Cristo me ensinou. Aquilo que vocês têm aprendido desde sempre. Eu não estou inventando aqui uma nova Bíblia, uma nova doutrina, uma nova filosofia. Não, eu só estou escrevendo para vocês para que nós possamos, nessa comunhão, andarmos na luz. Porque quem está em Cristo e que tem comunhão uns com os outros, anda na luz. Mas repare que quando ele fala de comunhão, ele fala de comunhão pela troca da palavra de Deus. Um produzindo vida no outro, na edificação do corpo, entende? Porque eu não posso produzir vida em ninguém. Mas ao anunciar a palavra vai produzir vida no outro. Então, qual que é a minha responsabilidade? É compartilhar a palavra, porque senão eu não estou contribuindo para que a comunhão venha a acontecer e para que o Espírito Santo se manifeste através da palavra. Então, o que ele fala? Olha, eu não estou falando nada de diferente aqui para vocês. Eu estou escrevendo para quê? Para que esta mensagem que nós ouvimos dele, que nós anunciamos por amor a ele, desse Cristo, dessa palavra que tocamos, que vimos, que abraçamos. João colocou a cabeça no peito de Jesus. Que experiência fantástica. Então ele está falando aqui, olha, eu estou escrevendo para lembrar vocês. Para isso não cair no esquecimento de vocês. Porque naquela época nós não tínhamos uma Bíblia que estava conosco todos os dias, que estava com eles, no caso, né, todos os dias. Hoje nós temos no celular, nós temos a Bíblia impressa. Eles não tinham. Então como que era a comunicação deles? Eles tinham que ficar escrevendo o tempo todo
Ou eles ficarem trocando, anunciando o tempo todo dessa palavra, para a palavra não se perder. Pela misericórdia de Deus, eles escreveram. Pela misericórdia, Deus conservou a palavra para que nós pudéssemos ter acesso. Então nós temos que glorificar a Deus por essa palavra. Nós temos que glorificar a Deus porque nós temos Bíblia. Tem países que eles não têm Bíblia escrita. Não pode usar aplicativo, não pode acessar conteúdos cristãos na internet, porque o governo fiscaliza e mata. E nós temos liberdade para ler a Bíblia. Porque tem gente que ora 10 horas e não lê a Bíblia 15 minutos. O que adianta? Se a gente não ora a palavra de Deus, não ora de acordo com a palavra de Deus, não ora de acordo com a doutrina de Cristo, Deus vai ouvir? Não vai ouvir. Por isso que Jesus fala, vocês oram, mas ora tudo errado, pede, mas pede tudo errado. Então é muito perigoso. A vida de oração é intimidade com Deus. Mas essa intimidade só vem através da palavra. E aí, nessa comunhão com o Pai, com o próximo e com o próprio Cristo, que é a própria palavra, então as nossas orações vão ser orações que glorificam a Deus. Orações que não são egoístas. Orações que têm um fundamento na própria pessoa de Cristo. Por isso os discípulos falaram, Senhor, nos ensina a orar. E ele ensinou ali o mecanismo da oração. Olha, vocês têm que glorificar o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja feita a sua vontade. Essa é a nossa oração. De acordo com aquilo que é um padrão bíblico. Não é? Então, assim, muitas vezes nós estamos lendo um texto e Deus coloca algo no nosso coração. Nós temos que orar aquela palavra. Poxa, Senhor, me ensina a tocar. Me ensina a te ouvir. Me ensina a te olhar através das Escrituras. Se revela para mim através da palavra. Promove essa vida que a tua palavra garante para mim. Você entende? Então você está lendo o texto e você vai orando a Deus. Senhor, manifesta a mim, né, a glória do teu Filho Jesus. Me ajuda a anunciar a vida eterna. Me ajuda a ter comunhão com os irmãos pela tua palavra, quando eu anuncio, quando eu ouço. Para que juntos possamos estar no Pai, através do Filho. Sabe, dá mais da tua porção diária. Então nós vamos orando a palavra. Porque a palavra é boa. Se está na Bíblia é bom. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa palavra, como diz o salmista, lá no Salmo 119, diz que a palavra também é luz, é lâmpada para os nossos pés. É ela quem ilumina o nosso caminho, nos conduzindo para a verdadeira luz que é Cristo. Então a palavra é a luz, o próprio Cristo é a luz, o haja luz. Agora, se Deus só criou o céu depois, qual foi essa luz primeira? O Verbo, o Jesus, o Cristo, o Salvador, o Redentor, o nosso resgatador, o nosso Cordeiro. Entende? Então nós precisamos nos conscientizar disso e andarmos na luz, como Ele está na luz. E diz a palavra assim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então aqui ele está ensinando sobre o que é a verdadeira comunhão. Pela palavra, comigo em primeiro lugar, depois o compartilhamento dessa palavra com o próximo, e todos os meus próximos, né? Tanto de ouvir como de também falar, né? Que é uma troca. Essa experiência que nós temos e nós vamos nos edificando, né? Pela graça e para a glória de Deus.
temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Isso é uma verdade bíblica. Só que até ele chegar nesse ponto aqui, ó, de que o sangue de Cristo nos purifica, ele começou a dizer o quê? Aqui no primeiro versículo da primeira carta. O que era desde o princípio, aquele que ouvimos e que vimos e que os nossos olhos viram e que temos contemplado e que as nossas mãos tocaram. Então, primeiro você se relaciona com Jesus, que é a própria palavra de Deus. Essa palavra vai transformando você. Você vai aprendendo mais dela e vai compartilhando. Com aquele que você compartilha, e quando você recebe de alguém que compartilha com você, você já teve comunhão. A comunhão do irmão ligou aqui, liga no céu. Deus manifesta a glória pela misericórdia, porque ele tem prazer na comunhão dos filhos. E aí nós ligamos essa nossa comunhão, essa nossa unidade pela palavra, nos céus, com Deus e com Jesus. Só que ele diz assim, mas aí também não adianta só isso, vocês precisam andar na luz. E quando vocês estiverem nesse padrão de comportamento, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. E aqui não é purifica de um pecado, é purifica todo o pecado. Mas não são vários os pecados? Sabe qual que é o pecado? É não crer em Jesus. É não crer que ele é o Messias. Que ele é o nosso Salvador, que ele é nosso resgatador. Que ele é o único que nos conduz para o Pai. Porque ninguém vem a mim. Aliás, ninguém vai ao Pai se não ser por mim, né? Então, assim, quando Jesus ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, então aqui qual é o pecado? É não ter essa vida com Cristo. Não ter essa prática, né? Não viver de acordo com esse texto. Na comunhão com o próximo, compartilhando da palavra, porque a comunhão com o próximo é o partir do pão, o pão vivo que desceu do céu, o próprio verbo, o próprio Cristo. É isso que nos dá comunhão com o próximo. Porque se eu for assistir uma partida de futebol, mesmo que eu não goste, mas digamos que eu vá, eu tenho comunhão com aqueles torcedores? Não. Eu só estou no mesmo ambiente. Até talvez torcendo para que um time ganhe. Juntamente com outras pessoas. Todos torcendo pelo mesmo resultado. A vitória de um daqueles times. Mas eu tenho comunhão com aquelas pessoas? Não. Eu não torço. Eu não visto camisa. Eu não faço nada em relação àquele esporte. Eu só fui lá. E tem gente que é assim. Tem gente que vai para a igreja. Tem gente que faz um monte de coisa. Mas não tem a comunhão. E olha o detalhe, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Engana quem? O vizinho? O pastor? Jesus? A Deus? Não, enganamos a nós mesmos. É um auto querer se convencer de uma inverdade. Pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. E de acharmos que não precisamos de Cristo. Que não precisamos de um Salvador. Porque as nossas obras são o suficiente. Porque a minha religiosidade é o suficiente. Porque a minha prática de 10 horas orando de joelho no chão é o suficiente. Ah, porque as campanhas que eu faço na minha igreja são o suficiente. Não. Isso não salva ninguém. Isso é pecado, idolatria, porque a tua fé está na religiosidade, na prática de alguma coisa. Não está em Cristo. Aliás, Cristo já cumpriu toda a lei. E o único momento ali da lei que eles precisavam de fato praticar algo muito específico era quando eles matavam os animais. Sacrificavam ali, né? Faziam o holocausto. Então,
Se ele cumpriu toda a lei, não precisamos de campanha. A não ser assim, campanha da santificação. Aí toda quarta-feira vai falar de um assunto para a santificação. Então vai lá, primeira quarta-feira da santificação. Nós vamos clamar a Deus por misericórdia. Nós vamos entregar, nós vamos entoar músicas que falam de misericórdia, de perdão, de santificação. Aí na outra quarta, olha, nós vamos orar e você vai clamar para que Deus mostre aí qual é o pecado que você precisa renunciar. Aí na outra quarta, olha, agora essa quarta-feira aqui, nós já vamos agradecer pela santificação que o Espírito Santo está promovendo em nós. Ainda que a gente não esteja vendo o resultado. Aí na outra quarta, aí vai indo. Aí eu acho válido. Esse tipo de campanha eu acho válido. Agora, campanha para conquistar, para curar, para salvar. Jesus já morreu, ele já salvou. Nós não precisamos fazer nada, nada vai mudar a morte de Cristo. Ninguém vai mudar essa realidade de Jesus na cruz. A salvação já é algo concreto. Ele já venceu a morte, isso é concreto. Qual que é a questão? A questão é se nós vamos continuar mortos nos nossos pecados e aceitar a graça, ou se simplesmente nós vamos rejeitar e continuar mortos. Porque assim, o dia do juízo não vai trazer novidade. Eu acho uma coisa engraçada. O dia do juízo, ele não vai trazer novidade para quem está fora de Cristo. Porque não tem novidade para quem está fora de Cristo. Porque desde Gênesis capítulo 3, quem não está em Cristo já está morto nos seus pecados e delitos. E vai sair dessa vidinha para a morte eterna. Quem é que vai ter novidade no dia do juízo? Os que estavam mortos e aceitaram o chamado, aceitaram o processo, aceitaram a palavra, aceitaram a comunhão, aceitaram o verbo, aceitaram a vida. Então, assim, as pessoas que vão se surpreender naquele dia são os mortos que ressuscitaram. Nós, os pecadores. Eu estava morta nas mentiras, nos enganos, na minha prostituição, na minha homoafetividade, na minha imoralidade sexual. Eu estava morta. Até o dia que Jesus, a palavra, literalmente, a minha Bíblia, eu lendo a minha Bíblia, e de repente, o Espírito Santo começou a me incomodar, me trazer à memória várias coisas. E eu disse, ok, eu renuncio. No outro dia eu acordei diferente? Não, eu acordei a mesma pessoa. Não é engraçado. Eu tô rindo porque já passou bastante tempo. No outro dia eu acordei a mesma coisa. Eu falei, gente, mas eu renunciei. Mas Deus foi trabalhando. Foi me purificando. E até que Jesus volte, eu continuarei sendo purificada. Porque eu sou cheia de pecado. Só que hoje eu sou uma pecadora justificada pela morte de Cristo, porque eu aceitei o favor dele. Então não faz sentido ele ter me tirado do túmulo, espiritualmente falando, ele me tirou de um túmulo, ele me deu um comando, como ele fez com Jairo, por exemplo. Desculpa, com Jairo não, com Lázaro. Lázaro, vem. Lázaro imediatamente ouviu a voz, o verbo, a palavra de vida. Essa palavra de vida bloqueou o efeito da morte. Por que foi feito dessa maneira? Porque Deus queria que através de Cristo, esse poder que a palavra liberada, nesse sentido da palavra de Cristo liberada sobre a morte, fosse evidenciada por aquelas pessoas. Entende? Quando Jesus ele te chama, ele fala, vinde a mim, é o mesmo que dizer o que ele falou para Lázaro. Lázaro, vem! Sai daí, vem para fora. Sai da morte, vem para a vida. Então quando Jesus ele fala assim para você, vem como está, ele está dizendo, vem morto, aqui tem vida para você. Vem pecador, aqui tem perdão para você. Vem todo lascado,
Eu não chuto o cachorro morto. Vem todo errado. Vem com as suas mentiras, vem com a sua prostituição. Vem do jeito que você está, com os seus vícios, com as suas pornografias, com as suas malícias, com as suas misérias. Vem com a sua fofoca. Vem com a sua língua que não cabe dentro da boca. Mas vem. Vem porque eu garanto. Jesus Cristo, ele não é só o nosso resgatador. Ele é garantidor das promessas que Deus fez para a humanidade. Agora, você tem fé nisso? Você quer viver pela sua fé? Porque ter fé não é só acreditar em Jesus. Ter fé é crer em Cristo para reconhecer que Ele é santo e que você é pecador. Para reconhecer que Ele é limpo e você é sujo. Para reconhecer que para ser o bom perfume de Cristo, você tem que se livrar da sua imundícia. Simples. Essa fé é confiar em Jesus, sabendo que eu posso abrir mão de tudo que eu sou, para que Ele viva em mim. É sabendo que Ele garante o processo. Ele não é irresponsável. Ele não te chamou para ver você nadando e morrendo na praia. Ele vai fazer. Nem que Ele tiver que te quebrar. Porque às vezes ele precisa nos disciplinar. E é bom, a disciplina do Senhor é boa. A correção do Senhor dói, porque a nossa carne é sem vergonha. Mas é boa. Nos edifica, nos garante vida. É maravilhoso. Então, assim, falar que temos comunhão com o irmão, se nós não estamos trocando a palavra, se nós não estamos nos edificando pela palavra, isso não é comunhão. Não é o que está escrito aqui na minha Bíblia. Comunhão é resultado da troca. Comunhão é quando nós tocamos, nós vemos, nós confessamos a Cristo e nós compartilhamos de Cristo, do pão. Isso é comunhão. Para mim e para você. E aí essa comunhão vai refletir lá em Deus e em Jesus também, porque Ele é o nosso mediador. Ele é a ponte entre nós e o Pai. Porque até pouco tempo atrás éramos inimigos de Deus. Estávamos mortos. E Deus é um Deus de relacionamento com o vivo. Então Deus não tem nada negócio com o morto. Por isso nós precisamos aceitar o convite de Jesus. Porque quando Ele diz vem, automaticamente Ele está dizendo abandona a sua morte e vem para a vida. E ande em novidade de vida. Porque não tem lógica Jesus nos tirar do túmulo e a gente desejar continuar lá deitado, com o corpo apodrecendo. Porque nós já sabemos que a nossa condição de morte é por causa do nosso pecado. Então, para continuarmos vivos, é só fazer a conta. Abandona o pecado e viva. De um dia para o outro? Alguns não. Mas o primeiro passo é dizer sim, eu aceito a sua graça. Eu reconheço que eu não mereço, mas eu aceito a sua graça. Eu aceito a sua misericórdia, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a tocar, me ajuda a te ver, me ajuda a contemplar a tua face. Me ajuda a compreender essa maluquice que é o Evangelho. Esse mundo de ponta cabeça que é o Evangelho. Esse reino, na verdade. Porque o mundo já está de ponta cabeça faz tempo. Mas quando nós oramos a palavra, que nós entendemos esse princípio, essa coisa linda, nesse caso escrito por João, uau, isso nos revigora. Isso nos enche de esperança. Isso é lindo. Então, ele termina assim, esse primeiro capítulo, essa primeira porção, ele termina assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você vê que ele diz assim, né? Jesus, morto naquela cruz, o sangue derramado, ele nos purifica do pecado.
Mas veja que quando ele vai falar de confissão, ele fala, se confessarmos os nossos pecados. Por quê? Porque a ausência de uma vida com Deus é o pecado. O pecado de não estar em Cristo. Quando não estamos em Cristo, não estamos servindo a Deus, não estamos vinculados nesse Deus, não temos comunhão com Ele, não andamos em luz. Portanto, somos filhos das trevas. E quem é o pai das trevas? É o próprio Satanás. Então nós temos que trocar. Nós temos que sair da paternidade, rejeitar a paternidade de Satanás e aceitarmos a paternidade desse Deus. E aí ele vai começar a nos discipular. Ele vai começar a nos repreender. Tudo pela palavra. E às vezes ele não vai dar nem nome para o nosso pecado. Ele vai nos provocar uma reflexão, um exame, e nós mesmos vamos dizer, Senhor, isso aqui é pecado. Poxa, isso aqui também. Porque Jesus, ele não tem, ele nunca teve a intenção de enfiar o dedo na nossa cara. Quem faz isso são os religiosos. Ah, mas está na Bíblia, tem que pregar. Mas está na Bíblia também que se confessarmos os nossos pecados, ele vai perdoar. Só que quando você confessa um pecado e Jesus perdoa, no outro dia você continua do mesmo jeito. Até que haja essa purificação, esse processo de santificação que é diário. É um processo de aperfeiçoamento. Agora, a partir do momento que você reconheceu que aquilo é pecado, você já está perdoado. A questão é se o pecado já saiu de você. Então você reconhece que uma determinada prática é pecado. Ok, Senhor, eu reconheço, isso aqui é pecado, eu estou renunciando. Eu estou pedindo o seu perdão, me ajuda. Amanhã talvez você acorde, a primeira coisa que você faça é cometer aquele pecado. Porque Jesus não é mágico. Jesus, ele faz milagre para a sua salvação. Mas ele não é milagreiro, entendeu? Esse milagre da Bíblia é o milagre da salvação. Então, a partir do momento que você reconhece, ele vai fazer de tudo para que você seja salvo. É assim. Então, perdoou hoje. Calma, se amanhã você acordar e de repente tropeçar, peça perdão de novo. E fale para ele, Senhor, eu pequei, eu caí no mesmo pecado de novo, eu já tinha perdoado, já tinha pedido seu perdão antes, mas não sei o que me deu, minha carne está vivinha aqui. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Eu não saí da homoafetividade de um dia para o outro. Aliás, foram anos, porque eu conheci Jesus em 1993. Por causa dessa palavra, dessa religiosidade, dessa coisa satânica. Eu fui pro mundo. Sabe? Eu fui me revirar lá na minha cova. Deus não se esqueceu de mim, sabe por quê? Porque o dia que eu fui para a igreja e me falaram de Jesus, eu disse sim para ele. Eu não consegui ser fiel, mas ele foi fiel. Durante anos, ele continuou fiel. Por quê? Porque para ele bastou o meu sim. E depois ele sabia que eu era pó mesmo. Falou assim, ou eu tenho misericórdia dessa abençoada aí, que pelo menos disse sim para mim, foi sincero, ou ela vai continuar morta dos pecados. Ele foi deixando eu bagunçar bastante, só que teve um dia que ele chegou e falou assim, chega, acabou, para. E aí o que ele fez? Como eu não conseguia ouvir, porque eu estava totalmente contaminada, ele começou a me cercar de situações. Ele começou a me proteger. Eu caçava o pecado. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu ia atrás do pecado, gente. Eu caçava assunto com o meu pecado. E Deus me blindando, me protegendo. Ele falou assim, não, acabou a palhaçada agora. Agora quem vai ditar as regras sou eu. Você já viveu bastante. Agora você vai saber quem é Deus. Você vai saber quem é o Senhor. Aí eu não tinha noção disso, né? Enquanto estava acontecendo. E ele começou a me cercar, ele começou a me blindar.
depois de uns anos, de verdade, depois de anos. Isso não é para você relaxar e achar, ah, não, processo demora mesmo, e aí você... Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Quando a gente tem a consciência, porque eu não tinha consciência, eu estava no meu tempo de ignorância. Mas quando eu tive a consciência, eu parei na hora. Aí os meus desejos já não me dominavam mais. Conteúdos, eu já não acessava mais. Práticas imorais, também não praticava mais. Por quê? Porque veio a consciência de Cristo em mim. O que eu estou dizendo é do dia que eu falei sim para Jesus e depois eu comecei a frequentar a instituição, eles me rejeitaram, eu fui para o mundão e ali eu fui viver o meu pecado. Porque eu não tinha consciência do que aquilo era morte para mim. Só que nisso, Jesus ele foi me blindando, porque ele falou, para, agora chega, acabou. Eu vou manifestar glória na tua vida e você vai dar testemunho do que eu fiz. Entendeu? E aí ele me convenceu de que aquela minha vida não estava agradando a ele e eu simplesmente renunciei. Aí sim eu estava consciente. Então quando eu falo que processo tem um tempo, eu não quero que você confunda com falta de vergonha na cara. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus, não estou falando de opinião humana não, o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, a partir dali você não está mais na ignorância, entende? Então a gente tem que ficar atento com aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Porque se a gente ignorou, a gente não vai poder falar assim, ah, mas o senhor não falou. Falei sim, você que não viu. Falei sim, você que não deu atenção. Então assim, seja lá qual for, né, uma situação sua, específica sua, que Deus já colocou no seu coração que Ele quer que você abandone, não importa. Simplesmente abandone, renuncie, faça uma oração. Senhor, não estou sentindo nada, mas porque o Senhor falou comigo, eu tive a consciência, eu entendi e eu estou renunciando. Seja glorificado. Aí Ele vai cuidar do teu processo. E você vai cuidar da sua carne. Porque Jesus não vai te impedir de pecar. Porque aqui está escrito que se confessarmos, Ele perdoa. Aqui não está escrito que se nós confessarmos, Ele vai arrancar o pecado de nós. Não, isso é responsabilidade nossa. Isso é atitude de quem é grato, de quem já entendeu a cruz. Amém? Então não confunda tempo de processo com falta de responsabilidade com a palavra de Deus. Porque se Jesus voltar, Ele sabe o que está no seu coração. E ai, sabe. Entende? Então assim, quando eu falo que eu passei o processo, é nesse sentido assim, eu aceitei Jesus e eu ainda não tinha discernimento, eu não tinha maturidade, eu não lia a Bíblia, eu não fazia nada, eu era totalmente maluca. Então o inimigo ele foi me adotando como pai, e eu fui. Porque estava gostoso para minha carne. Só que assim, quando eu falo que Jesus deu um basta e que Ele começou a me blindar, foi porque Ele viu mesmo que se eu continuasse ali, eu teria muito tempo de vida. Então Ele precisou agir. Porque eu estava totalmente perdida. Eu estava sem noção mesmo. Mas a partir do momento que Ele me trouxe essa consciência, aí não teve mais desculpa. Eu tive que abandonar, simples assim. Aí não tem mais processo. Aí é uma conscientização e uma luta travada contra aquele pecado. Entende? A misericórdia de Deus tem limite. A minha sorte foi que eu entendi e eu renunciei. Porque senão eu não estaria aqui viva para contar essa história para vocês. Entende? Então, quando nós pedimos perdão, que o Espírito Santo vem e diz, olha, isso é pecado, abandona. Se nós não abandonarmos, acabou para nós. Se Jesus volta, se acontece alguma coisa de pior, a oportunidade foi dada. Quem rejeita Cristo também é rejeitado pelo Pai. Não é isso que a palavra diz? Então aqui, ó, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Por quê? Porque Deus já falou, olha, eu vou enviar Jesus porque vocês são tudo pecador. Vocês são tudo perdidos. Mas Jesus vai trazer vida nova.
E quando você diz, não, mas eu não peco, eu nunca me desviei da palavra, mentira. Uma coisa é você falar assim, olha, eu nasci no lar cristão, sempre fui ensinado nas escrituras, me esforcei, mas isso não fez de mim um santo, eu reconheço minha condição de pecador, e pior para mim que sempre tive acesso à Bíblia, então para mim acaba sendo mais puxado, mas sim, eu sou pecador, porque tem gente que por aí que anda dizendo que cresceu, aprendeu da palavra desde pequenininho, desde o ventre da mãe, e sabe, e usa disso como se fosse um mérito. Só que não é o que Jesus diz. Jesus disse assim, quem mais foi perdoado, mais também foi amado. E quanto mais nós somos amados por esse Deus, por esse Jesus, mais nós somos gratos. Mais nós nos esforçamos para honrar o nosso Deus. E como é que nós honramos a Deus? Buscando uma vida de santidade, que só Ele pode nos dar. Nós não podemos, por nós mesmos, não podemos. Mas Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus, tanto que Ele gerou Jesus no ventre de uma mulher virgem, só pelo poder do Espírito Santo. Sobrenatural. Ele ressuscitou um morto que já estava fedendo, né? Que já estava apodrecendo ali. Então, assim, que nós possamos ter comunhão, que nós possamos dar testemunho de vida, de modo que Deus não passe por mentiroso. Porque quando nós falamos, né? Dizemos que somos cristãos e não demonstramos caráter de Cristo, igualzinho está aqui nessa carta, primeiro capítulo, nós estamos declarando para o mundo, para o império das trevas e nas religiões celestiais, que Deus é mentiroso. É isso que nós fazemos. Quando batemos no peito para dizer, para falar, mostrar credencial da carteirada de crente, tal, porque na minha igreja é isso, porque na minha igreja é aquilo, a igreja é de Cristo. Aí é cursinho para uma coisa, cursinho para outra coisa. Não, é só a palavra. Jesus é o verbo. Se ele não for suficiente, se a leitura da santa palavra não for suficiente, não vai ser cursinho, não vai ser faculdade de teologia, não vai ser nada. É só a palavra. Vamos deixar de ser bobo, de arrumar estratégia, de ficar cavando as nossas próprias cisternas. Deus é a água viva, água que flui em nós. Sejamos limpos, anunciemos essa palavra, né? Vamos ter comunhão uns com os outros à luz do Evangelho, da doutrina de Cristo, amém? Fica com essa palavra, medita, compartilhe se for o desejo do seu coração, né? E ganhe pessoas para Cristo. Acolha as pessoas. Não olhe para o pecado, porque você também tem pecado. Eu tenho pecado, todo mundo tem pecado. Aquele que diz que não tem pecado, está escrito aqui, ó. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não vamos comparar os pecados, todo mundo é pecador. Se eu tenho o direito de estar na presença de Jesus, né? E só porque eu estou um pouquinho mais avançadinha, né, no processo, isso não quer dizer que o outro é pior. Só quer dizer que ele precisa muito mais de mim. Assim como um dia eu precisei muito mais de Jesus. E continuo precisando. Amém? Vamos fazer isso para o reino? Vamos fazer isso para a glória de Deus. Cuidar um dos outros. E termos comunhão ao anunciarmos a palavra. Amém? Fica com Deus.